Boa noite, pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje na videoaula sobre arbitragem, que foi uma sugestão que me deixaram nos comentários, e então eu preparei a aula sobre esse tema. O que eu tenho que falar para vocês num primeiro momento? A arbitragem é considerada por alguns autores um equivalente jurisdicional. Mais adiante, no decorrer da aula, a gente volta a esse tema e vamos discutir esse ponto em específico. Bom, no Código de Processo de 2015, sempre teve aquela questão de medidas alternativas da resolução dos conflitos, tá? Então, ele trouxe como tônica dessas medidas a conciliação, a mediação e também a arbitragem, lá no seu artigo 3º. Bom, essas medidas alternativas de composição dos conflitos, elas visam dar uma maior efetividade para o processo e uma duração em um tempo razoável. A arbitragem, eu tenho para vocês que ela vem prevista lá no parágrafo 1º do artigo 3º do CPC, como eu tinha comentado, que diz lá, o parágrafo 1º, é permitida a arbitragem na forma da lei. A arbitragem é uma solução heterocompositiva. Isso quer dizer o quê? É chamado um terceiro para resolver o conflito que se estabelece entre as partes. Sempre lembrando, as partes são os sujeitos originários, são os sujeitos primários de solução de todo e qualquer conflito. Cabe a elas resolver. Não conseguindo, eu tenho duas formas de heterocomposição. Busca o judiciário, né? Então o juiz vai compor esse conflito, ou buscar o juízo arbitral, no qual o árbitro vai compor esse conflito. Bom, a arbitragem, ela vem prevista na Lei 9307 de 23 de setembro de 96. E ela foi modificada também em 2015, no mesmo ano do novo CPC, pela Lei 13.129 de 2015. Essa lei, qual foi a grande modificação que essa lei trouxe? Essa lei, ela trouxe dois pontos determinantes, quais sejam. Ela autorizou a utilização da arbitragem pela administração pública, tanto direta quanto indireta, desde que a questão verse sobre direitos patrimoniais disponíveis. E isso vale para as três formas, né? Tanto para a União, para os estados, Distrito Federal e para o município. E o segundo ponto que essa lei trouxe na modificação da 9307, que era a lei da arbitragem lá de 96, foi que regulamentou a concessão de tutela provisória nos procedimentos de arbitragem. Então, vamos pensar nesses dois pontos iniciais que modificaram. No momento que ela trouxe a administração pública, tanto direta ou indireta, é possível resolver o conflito através da arbitragem. Aqui, o legislador, ele já vinha trazendo em legislações esparsas, pontuais, a possibilidade de haver arbitragem no âmbito da administração pública. E aí, eu trago como exemplo a lei das PPPs, que é a 11.079 de 2004, na previsão do artigo 11, inciso 2º. Eu trago a lei da concessão e permissão de serviços públicos, que é a 89/87 de 95, entre outros instrumentos legislativos. A lei essa que modificou a lei da arbitragem, a lei 13.129 de 2015, ela alterou o parágrafo 1º da lei e acrescentou dois parágrafos a esse parágrafo 1º. No primeiro parágrafo, acrescido pela lei 13.129, traz o seguinte, vou me permitir ler. A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis, conforme eu já tinha salientado. E o parágrafo 2º, ele indica quem é que vai poder estabelecer essa arbitragem no âmbito da administração pública, tanto direta quanto indireta. Então, reza o artigo. A autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações. Bom, então,
saindo da modificação e partindo para uma análise geral da nossa lei da arbitragem. Então, o objeto e as partes, quem é que pode participar desses procedimentos arbitrais? Então, ela pode se dar a arbitragem entre pessoas maiores e capazes que, por acordo de vontade, submetem os seus conflitos que versam sobre direitos patrimoniais disponíveis aos árbitros e não apenas ao Poder Judiciário, que é o que nós conhecemos, ao juiz, a jurisdição comum. Assim, então, unindo a modificação e o que continha a lei, nós podemos dizer que podem procurar arbitragem as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, a administração direta e a administração indireta. Assim, como é que vamos proceder? As partes que têm o conflito, que querem a solução desse conflito através da via arbitral, elas devem, de comum acordo, eleger um árbitro, que é um terceiro, de sua confiança. Tem que ser da confiança de ambas as partes, tá? E esse árbitro, ele será o responsável pela solução do conflito. A decisão desse terceiro, escolhido como árbitro de comum acordo entre as partes para dirimir esses conflitos que são patrimoniais disponíveis, esse terceiro ele vai proferir uma decisão que será impositiva, tá? E resolve o conflito independentemente da vontade da parte A ou da parte B. É heterocomposição, ele vai trazer a solução. Quem pode ser árbitro? Qualquer pessoa capaz, escolhida pelas partes. Não necessita ser advogado. Esse é um ponto importante da gente salientar. E a previsão da escolha desse árbitro, das regras de escolha, estão previstos lá nos artigos 13 a 18 da Lei 9307 de 96, que é a Lei da Arbitragem. Aplicam-se aos árbitros as mesmas causas de impedimento e suspeição elencadas no CPC a respeito dos juízes. Mais uma observação importante: podem ser nomeados um ou mais de um árbitro para a solução daquele conflito que lhe é posto. Sempre que houver a nomeação de mais de um árbitro, o importante é que seja um número ímpar de árbitros. Não há possibilidade de haver uma composição par de árbitros para a solução do conflito, porque pode, por óbvio, dar um empate e não tem como resolver um conflito diante do empate, né? Então, as partes, elas podem escolher o árbitro ou mais de um árbitro, desde que seja um número ímpar, mas também podem procurar um órgão arbitral institucionalizado, uma entidade especializada, tem os tribunais de arbitragem por aí, então é possível procurar um órgão, tá? Os árbitros, uma curiosidade, quando no exercício dessa função, eles são equiparados aos funcionários públicos para fins penais. Isso vem no artigo 17 da Lei 9307 de 96. Bom, aí aquele ponto inicial que nós falamos, equivalente jurisdicional. Existe um grande conflito na doutrina, realmente é bem polêmico, a natureza jurídica da arbitragem, tá? Então não há um consenso que essa natureza jurídica seja jurisdicional. O Fred Didier é um dos que se posiciona e coloca que a arbitragem, ela tem natureza jurisdicional. A arbitragem é jurisdição. Entretanto, não é a mesma jurisdição exercida pelo Estado. Ele faz essa ponderação. O grande argumento do Didier para dizer que a arbitragem é uma forma de jurisdição é que a sentença arbitral pelo CPC, ela foi eleita como um título executivo judicial. Então, no juízo arbitral a gente não tem execução. Então, para executar uma decisão, uma sentença arbitral que porventura não tenha sido acatada por uma das partes, essa sentença arbitral é um título executivo judicial que eu posso perfeitamente levar ao judiciário através de uma execução, um cumprimento de sentença, uma execução sincrética,
e, através da citação, dar o andamento devido a esse cumprimento de sentença para ver o conteúdo dessa sentença arbitral ser obedecido. Então, o grande argumento do Fred Didier é que o juízo arbitral é jurisdição e ele baseia com a questão da sentença arbitral ser um título executivo judicial. Já o Marinoni se posiciona no outro lado, se posiciona contra a ideia do Didier. Para o Marinoni é um equivalente jurisdicional, mas não é jurisdição, não pode ser jurisdição, porque a jurisdição é um poder do Estado e ela só pode ser exercida pelo juiz, que tem essa delegação desse poder. Nós vimos lá naquela aula de jurisdição todos os princípios e características de jurisdição. Então, a jurisdição estatal, ela só pode ser dita através de um juiz que foi investido nessa função através de uma prova de concursos e títulos. Mas o STJ, em 2018, ele meio que pontuou um ponto final nessa discussão. Para o STJ, o juízo arbitral é jurisdição. E ele diz isso lá no conflito de competência número 150.830 do Pará, da relatoria do ministro Marco Aurélio Belize, na segunda sessão. Esse conflito de competência ele foi julgado em 10 de outubro de 2018 e publicado no Diário Oficial dia 16 de outubro de 2018. Bom, de acordo então com esse novo posicionamento, que diz que o juízo arbitral tem natureza jurídica de jurisdição, eu vou me permitir a ler a parte do acórdão que ressalta isso. Compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de competência entre juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, partindo-se naturalmente do pressuposto que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional. Então, o STJ, ele bate o martelo nessa questão, ficando então o entendimento do Didier prevalecendo sobre o entendimento que nós tínhamos exposto do Marinoni. Bom, o STJ ainda, em cima dessa questão do juízo arbitral, ele traz a súmula 485, que diz o seguinte: a lei da arbitragem aplica-se a contratos que contenham cláusula arbitral, ainda que celebrados antes da sua edição. Então, ele afastou as dúvidas quanto à aplicabilidade da lei da arbitragem, que é a 9307, a contratos celebrados antes da sua vigência, antes de 96, antes da vigência da lei de arbitragem. Bom, o que nós temos que falar na sequência? Existem dois tipos de arbitragem: a arbitragem de direito e a arbitragem de equidade. A arbitragem de direito, os árbitros eles devem decidir de acordo com as normas que integram o nosso ordenamento jurídico. Então, existe uma lei pré-existente, ele vai decidir com base nessa lei. Lá no artigo 2º da lei da arbitragem, existe o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, que diz no parágrafo 1º que podem as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem para a solução daquele conflito que elas estão trazendo ao juízo arbitral, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem jurídica, à ordem pública, desculpa. O parágrafo 2º, por sua vez, ele traz também que as partes também poderão convencionar que a arbitragem se realize com base em princípios gerais de direito, usos e costumes e regras internacionais de comércio, não necessariamente a legislação posta. Bom, a arbitragem por equidade, ela pode nos parecer diferente. Por quê? Ela autoriza o árbitro dar uma solução àquela controvérsia que ele é apresentada dentro de uma solução que lhe pareça mais justa, mais razoável, mais equânime, ainda, aí vem a surpresa, ainda que sem amparo no ordenamento jurídico. Tá, como assim? Sem amparo no ordenamento jurídico. Isso não quer dizer contra a legem, não quer dizer que existe a lei e o árbitro pode dar uma decisão contrária à lei. Não. É para aqueles casos em que
Existem determinados litígios com conhecimento técnico tão específico, tão apurado, que a legislação ela ainda não alcançou esse ponto para disciplinar alguma regra. Nós não temos legislação. Seria o caso que, se eles entrassem em juízo, simplesmente o juiz ia chamar um perito para auxiliar, porque os conhecimentos são técnicos, são específicos e ainda não existe nenhuma legislação que verse sobre ele. Então, por isso que essa arbitragem por equidade, o árbitro vai decidir da maneira mais justa, mais equânime, mais razoável que ele entender, sem amparo no ordenamento jurídico vigente. Um detalhe importante, eu falei antes que a administração pública, tanto direta quanto indireta, ela pode se utilizar da arbitragem, mas ela só pode se utilizar da arbitragem de direito. Ela nunca vai se utilizar da arbitragem por equidade, tendo em vista que a administração tem que seguir o princípio da legalidade e da publicidade. Muito bem. Na sequência do andamento da aula, nós temos que falar sobre um ponto fundamental, dois, na verdade. O primeiro agora, dentro do juízo arbitral, é a cláusula compromissória. Bom, o que é a cláusula compromissória? É uma cláusula que ela fica inserida dentro de um contrato, ela fica pré-estabelecida para caso haja conflito de interesses dentro daquele contrato, esse conflito seja resolvido por meio da arbitragem, por meio do juízo arbitral. Essa é a cláusula compromissória. Ela é sempre pré-existente ao conflito, tá? Bom, essa cláusula compromissória, ainda que figurando dentro do contrato, e se porventura uma das partes não obedece isso e procura a jurisdição comum, ajuiza na jurisdição comum, ainda que o contrato preveja que os conflitos são resolvidos através da arbitragem, a parte simplesmente ignora isso e ajuiza. O juiz não pode reconhecer a existência dessa cláusula de ofício, porque se trata de uma competência relativa. Essa cláusula ela tem que ser trazida, no caso, pelo réu, por hora da sua contestação, com base no 337, parágrafos 5º e 6º do CPC. Se ela não for invocada pelo réu na contestação e pensa assim, o autor já abriu mão dela, porque tanto que entrou em juízo, simplesmente vai ficar entendido que ambas as partes renunciaram tacitamente à arbitragem e o processo vai seguir normalmente na jurisdição comum. Agora, se o réu invocar, aí o juiz vai se manifestar. Se o réu invocar a existência da cláusula de arbitragem, o juiz ele vai julgar, e se o juiz verificar que ele tem razão, de fato existe a cláusula no contrato, o juiz deverá julgar esse processo extinto, sem resolução do mérito, com base no 485, inciso 7. Bom, uma observação importante, o Poder Judiciário, ele não pode declarar de pronto a nulidade de uma cláusula arbitral. Isso vem com base no artigo 8º da lei e parágrafo único da lei da arbitragem. O parágrafo único diz assim: caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contém a cláusula compromissória. Então, num primeiro momento, qualquer questão que vise nulidade de cláusula arbitral, eu não posso postular em juízo. Eu tenho necessariamente que postular para o árbitro que foi eleito de comum acordo entre as partes. Existe uma exceção aqui, essa é a regra geral, o juiz não pode conhecer dessa nulidade, tem que ser questionado em primeiro lugar o árbitro. Mas, se o juiz constatar que existe um chamado compromisso arbitral patológico, isto é, um compromisso arbitral totalmente ilegal, irrazoável, ele pode já de pronto, prima facie, declarar a nulidade dessa cláusula, independentemente da fase que se encontre o juízo arbitral. E isso veio dentro de uma decisão lá do STJ, da relatoria da ministra Nancy Andrighi,
é um RESP, o número é 1.602.076 de São Paulo e foi publicado em 2016, em setembro de 2016, e consta do informativo de jurisprudência do STJ 591. Bom, eu disse que tinham dois, né? Então agora vamos falar do compromisso arbitral. Tínhamos a cláusula compromissória e agora temos compromisso arbitral. O compromisso arbitral, ele é uma convenção através da qual as partes resolver o seu conflito simplesmente através do juízo arbitral. As partes resolvem sempre. Esse compromisso arbitral, ele sempre é posterior ao litígio. O litígio ocorre e as partes resolvem solucionar todos os pontos de conflito através do juízo arbitral. Ele pode ser judicial ou extrajudicial. Então, uma breve comparação entre a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. Na cláusula, o conflito será futuro. No compromisso arbitral, o conflito foi anterior, depois estabeleceu-se o conflito. Uma segunda diferença: na cláusula, há uma previsão prévia e abstrata, caso haja algum litígio, vai ser solucionado pelo juízo arbitral. No compromisso, já existe um problema concreto e as partes vão procurar o compromisso arbitral. Na cláusula, terceira diferença, havendo a cláusula no contrato, será necessário de regra geral, que elas estabeleçam um compromisso arbitral para regular a arbitragem. Como é que ela vai se proceder? Quem vai ser o árbitro? Quais são os prazos? Quem pode falar? Quais são as provas que serão produzidas? Então, ainda havendo a cláusula compromissória, é necessário estabelecer um compromisso arbitral para saber como vai funcionar a arbitragem. Já o compromisso arbitral não pressupõe a cláusula compromissória antes, e ele vai a partir dali para solucionar o conflito e estabelecer todos os requisitos, tá? O Fred Didier, novamente citando o grande processualista brasileiro, o Fred Didier, ele diz que não é necessário o compromisso arbitral, nesse primeiro caso, se a cláusula compromissória for completa. Então, o que ele quer dizer com isso? Se eu tiver no contrato uma cláusula compromissória, aonde eu já estabeleça tudo como é que vai funcionar no juízo arbitral, eu posso simplesmente prescindir de fazer uma cláusula compromissória futura. Não, desculpa, um compromisso arbitral futuro, porque a cláusula compromissória já envolve todos os requisitos, duração, direito a ser aplicável, quem são os árbitros e assim por diante. Bom, falando agora da carta arbitral. A carta arbitral é uma novidade que o CPC trouxe. Ele elencou lá junto com a carta precatória, a rogatória e a de ordem, a carta arbitral. Então, ele o fez no artigo 237, inciso 4º do CPC. Então, é uma modalidade, a carta arbitral é como as outras, é uma modalidade de comunicação dos atos processuais. É um instrumento através do qual o árbitro formalmente pede uma cooperação do juiz. É um instrumento de cooperação entre os juízes e os árbitros, tá? Através dela, o árbitro ou o tribunal arbitral solicita ao órgão jurisdicional nacional, que pode ser o juiz de direito ou pode ser um juiz federal, que pratique ou que determine o cumprimento de algum ato que seja necessário ao procedimento arbitral. No cumprimento dessa carta arbitral, ela será observado aqui o segredo de justiça, desde que comprovada a confidencialidade estipulada na arbitragem. Isso vem previsto lá no artigo 22C da Lei 9307 de 96. Por fim, a sentença arbitral. A sentença arbitral, então, a gente já viu que vai ser proferida pelo árbitro ou pelo órgão institucional de arbitragem, que vai dar a solução, é uma maneira heterocompositiva de solução do conflito. Essa sentença arbitral, conforme eu já disse para vocês, é um título executivo judicial. Caso ela não seja cumprida, perfeitamente possível trazer-se a juízo e iniciar-se um cumprimento de sentença, tá? Porque é um título judicial.
Muito bem. Essa sentença arbitral, outra coisa importante de se falar é que ela vai fazer coisa julgada material e ela não necessita de homologação de sentença do juízo comum para ter esse valimento, tá? Essa validade, desculpa. Então, o prazo para essa sentença ser prolatada no juízo arbitral, ele vem estipulado entre as partes e caso não haja nenhuma previsão, esse prazo será em 6 meses. Uma observação importante, o juízo arbitral ele não comporta recurso, tá? Mas existe lá no artigo 30 da lei de arbitragem um pedido de esclarecimento. Sempre que a sentença arbitral tiver algum erro material, uma obscuridade, uma dúvida ou uma contradição, no prazo de 5 dias do recebimento da notificação e da ciência pessoal da sentença arbitral, é possível se requerer ao próprio árbitro que corrija essas inexatidões, tá? Então, isso não configura um recurso, é mais um pedido de esclarecimento. E ele vem mais ou menos na linha, se eu vou comparar com a jurisdição dos embargos de declaração. Então, uma observação importante, a sentença arbitral, ela pode ser anulada pelo juízo comum. Mas o juízo comum só pode anular essa sentença arbitral se ficar constatado que existem vícios formais, tá? O juízo comum, ele não pode se referir ao mérito da sentença arbitral e simplesmente revogar ou modificar esse mérito que veio decidido na sentença arbitral. Não, ele pode declarar nula a sentença se houver algum vício formal, não quanto à questão de mérito, a questão de fundo que foi decidida. Para tanto, a parte ela tem que ajuizar no prazo de 90 dias que ela tem a ciência dessa sentença arbitral, ela tem que ajuizar uma ação de nulidade. Isso vai com base no artigo 32 e 33 da lei da arbitragem. Então, a sentença que julgar procedente esse pedido, ela vai declarar nula a sentença arbitral, mas ela não pode mexer no mérito. Então, ela vai declarar nula essa sentença arbitral e ela vai determinar que o árbitro ou o tribunal, conforme quem proferiu, profira uma nova sentença arbitral. Ela não vai se referir ao mérito, ela só diz que a sentença está nula e que tem que ser proferida uma no lugar dela, mas pelo juízo arbitral, com base no artigo 33, parágrafo 2º da lei de arbitragem. Bom, essa decretação de nulidade, ela também pode ser trazida, se não tiver essa ação anulatória, ela pode ser trazida por ocasião do cumprimento de sentença. Então, eu tenho uma sentença arbitral, não foi cumprida, uma das partes promove em juízo o cumprimento de sentença. Bom, a outra parte ela vai ser citada, o interessante é isso, porque como o processo inteiro correu no juízo arbitral, se fosse no juízo comum, a parte seria intimada para se manifestar, mas não, ela vai ser citada porque o processo inteiro correu no juízo arbitral e eu estou começando, é uma exceção dentro do cumprimento de sentença que não é intimação e é citação. Bom, ela vai ser citada para se manifestar e aí ela vai ter prazo para impugnar esse cumprimento de sentença, que é a defesa dentro do cumprimento de sentença é impugnação, e dentro dessa impugnação ela vai trazer essa questão da nulidade da sentença arbitral que falávamos há pouco. Bom, uma coisa importante de ser dita, é possível uma sentença arbitral parcial. Havia uma grande divergência anteriormente na doutrina, se era possível, se não era possível. Agora, isso restou pacífico, tá? Então, se todos os pontos levantados na arbitragem, alguns deles não tiver o juízo arbitral se manifestado sobre, vai ter então uma sentença parcial. É possível a parte que não teve esses pontos observados ingressar no judiciário para que, lembra que não pode mérito, para que o juiz determine ao juízo arbitral que se manifeste
sobre esses pedidos que não foram analisados na sentença arbitral. Isso está lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Arbitragem. Aí restou omisso aqui o prazo de se levantar essa questão da sentença parcial, quanto tempo que eu tenho que ir a juízo pedir a manifestação. Então a lei, ela restou omissa nesse ponto e é decidido pela doutrina que vai se aplicar o mesmo prazo da anulatória. Então, 90 dias a partir da ciência da decisão arbitral com base no 33, parágrafo 1º. Por fim, a tutela de urgência, ela foi acrescida no artigo 22A da Lei de Arbitragem, tá? E essa tutela de urgência, ela coloca que, o teor dessa tutela, o que é? Que antes de instituir a arbitragem, ainda não comecei a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de uma medida cautelar ou de uma medida de urgência. Então, imagina assim, há uma discussão ali e a parte simplesmente parou de oferecer matéria-prima, de fornecer matéria-prima. Eu posso pedir uma tutela de urgência para que ela continue fornecendo, ainda que nós tenhamos um litígio que vai vir a ser resolvido no juízo arbitral. Eu posso pedir essa tutela de urgência no juízo comum, se ainda não foi instituído o juízo arbitral, tá? A parte, ela pode requerer a instituição dessa arbitragem ao contrário. A parte, ela terá que requerer a instituição dessa arbitragem, então foi pedida a tutela antes da arbitragem. A instituição dessa arbitragem, ela deve se dar nos 30 dias seguintes ao deferimento dessa medida, sob pena dessa medida ser cassada. Uma última observação, eu já me encaminho para o final, que determina o artigo 22, letra B da Lei da Arbitragem, que se essa arbitragem já tivesse em vigor, já tiver sido instituída, porque a tutela no judiciário é se ela não foi instituída, e ela tem que ser instituída imediatamente, nos 30 dias sequentes. Se ela já estiver instituída, o juízo arbitral já está posto, esse pedido de tutela de urgência deve ser dirigido ao árbitro e não ao juízo comum, tá? Essas medidas, tanto cautelares quanto de urgência, devem ser dirigidas diretamente ao árbitro. Bom, pessoal, era isso que eu tinha. São breves apontamentos a respeito da arbitragem e da lei de arbitragem. Espero que tenham gostado. Se gostando, pode se inscrever no canal para não perder as próximas publicações e curtir. E agradeço, então, a assistência de todos vocês e o companheirismo. Muito obrigada, um grande beijo.